se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar, pra sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo com sinceridade. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 24. Aqui quem vos fala é o pastor Silvio Pereira, pastor da Primeira Igreja Batista de Paramirim. Nós já vamos iniciar o nosso culto, a nossa live no Facebook. Daqui a pouquinho já vamos estar com o preâmbulo da oração. Neste momento, daqui a pouco, nós vamos estar ministrando a palavra de Deus. Eu peço licença aos meus telenautas, aos meus irmãos e amigos, para adentrar nas vossas casas e pregar a inerrante, a autoricidade, a normativa da palavra de Deus neste momento. E sem mais delongas, nós vamos estar orando, buscando a presença do Senhor. Feche os seus olhos, ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento em cuja presença nos encontramos nesta noite, meu Pai, eu quero que o Senhor venha abençoar os nossos irmãos, os nossos telenautas, ó Pai, que estão à escuta deste áudio-vídeo, Senhor. Ó Deus amado, eu adentro aos lares dos teus servos com temor e tremor diante do Senhor. Vai abençoando a tua igreja batista em Paramirim. Toma em tuas mãos cada servo teu, cada liderança, Pai. Ó Deus, eu quero orar pela cidade de Paramirim. Eu quero orar pelo estado da Bahia, pelo Brasil e pelo mundo, Pai. Que o Senhor venha repreender esta pandemia. Que o Senhor venha repreender, meu Pai, esta aflição que ora o teu povo está passando. Ó Deus poderoso, Deus amado e querido, abençoa aqueles que estão chegando, meu Pai, para assistir essa live, meu Deus. Que o Senhor me use na tua instrumentalidade, Senhor.
que eu não venha falar de mim mesmo, Pai, mas que eu venha falar aquilo que o teu coração deseja falar para a tua igreja, conforme está escrito em Hebreus 12, 24, a igreja universal dos santos, arrolada nos céus. Meu Pai querido, Pai de amor, abençoa a palavra que já é abençoada. Vai nos dando a revelação da mesma, meu Pai. Alegra os que estão tristes. Ó Deus, levanta os caídos, anima os desanimados, Senhor. Abençoa todos os pais de família aqui desta cidade da nossa Bahia e do nosso Brasil. Deus poderoso e santo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém e amém, Senhor Jesus. Sem teu viver existe um vazio. E se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu Graça e paz, André Dias. Um abraço, Hélito. Cristo transforma Deus abençoe o Hélito Almeida. as trevas Um abraço aí. Um aplexo espiritual do vosso pastor e servo. Irmã Manu, Deus bendiga. chamar as velas, tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar, pra sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz serás, chamar as velas, tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Você acabou de ouvir Denise Cardoso, Feliz Serás. Vamos agora ouvir a palavra de Deus. Nesse instante, reverenciando o lugar, eu sinto que o meu Deus quer falar.
Quero registrar a presença do meu colega pastor José Carlos Pedreira. Diretamente lá da cidade de Nagé. Aliás, do distrito de Nagé. A terra morena aí de Maragogipe. Deus bendiga, meu colega. Muita saudade aí. Haveremos de brevemente dar glória a Deus e aleluia juntos. Amém? Meus amados irmãos e telenautas, abramos as nossas Bíblias em Provérbio, capítulo de número 24, versículo de número 10. Eu disse Provérbio, capítulo de número 24, versículo de número 10. Estaremos fazendo a exposição da inerrante palavra de Deus. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Amados irmãos e distintos ouvintes da palavra de Deus, o texto, o contexto, o versículo que nós lemos e acabamos de ler nesta noite está em Provérbio, capítulo de número 24, versículo de número 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Repetindo, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Meus amados irmãos, muitas pessoas estão vivendo momentos de muita aflição no mundo. Sabemos que questionamos até a Deus por que nós sofremos, por que os homens de bem sofrem, padecem tantas necessidades, e por que não dizer porque o cristão ele sofre, porque há tanto sofrimento no mundo. São perguntas que são pertinentes, porque ninguém gosta de passar adversidades. A todo momento nós evitamos a adversidade. A todo momento nós evitamos os problemas. A todo momento nós evitamos as tribulações, queridos e amados. Mas o proverbista, ele é muito sábio quando ele diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. A vida cristã não é um parque de diversões. A vida cristã não é uma colônia de férias. A vida cristã não é um jardim de rosas. A vida cristã é muita luta. A vida cristã, quando o Senhor Jesus, no capítulo 16, versículo 33 de João, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Amados irmãos, a dificuldade, as provas, ela testa a nossa força. A adversidade da vida, ela calcula e mede a nossa força. O sofrimento, ele é para lapidar o nosso caráter. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Querido, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Como Deus vai testar a sua força? Como Deus ele vai provar a tua fé?
como Deus, ele vai saber se você tem caráter, porque na prova se mostra, na prova se manifesta de fato quem você é. Às vezes nós, cristãos, falamos e recitamos muitos versículos bíblicos que chegam até ser jargões de triunfo. Chega até ser, meus irmãos, um costume que nós assim o fazemos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O que habita no esconderijo, à sombra do Altíssimo. 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Recitamos deveras esses versículos, mas quando chega a prova, quando chega o dia mau, como disse o apóstolo Paulo, quando a prova chega sem aviso prévio, quando chega o desemprego, quando chega a enfermidade, quando chega as lutas, nós desesperamos. Nós não queremos aceitar. Nós não queremos passar pela dor. Por isso que o proverbista, essa palavra, ela atravessou milhões ou muitos anos, podemos assim dizer, e esta palavra ainda ela ecoa em nossa fé. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Muitas pessoas estão se deixando vencer pelas lutas. Muitas pessoas não aceitam passar pela provação. Queridos e amados irmãos, a Bíblia diz, Tiago, capítulo 1, versículo 4 e 5, que bem-aventurado o homem que é provado, porque depois da prova ele é aprovado. Meus irmãos, aleluia, sofrimento não mata crente. Deus, ele não desperdiça lágrimas de sofrimento. Capítulo 58 de Salmos, versículo 8, 9, a Bíblia diz que as nossas lágrimas, elas são colhidas em um odre de ouro. O anjo, ele colhe as nossas lágrimas. E o salmista diz que todas as nossa história, toda a nossa vida, elas estão escritas no livro do céu. Meu querido, talvez você esteja passando pela luta, mas o proverbista, ele disse, te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. É momento, meus irmãos, das pessoas confiar na palavra. A Bíblia diz em 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 4, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a nossa vitória, a nossa fé. Aleluia! Senhoras e senhores, quando no capítulo 90, versículo de número 17 do Salmo, a Bíblia diz do Salmo 90 escrito por Moisés, ele diz, aleluia, seja sobre nós a graça do Senhor e confirma as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. No versículo de número 16, a Bíblia diz esse salmo poderosíssimo. Ele diz o seguinte: Senhor, mostra as obras aos teus filhos e faz com que a glória seja manifestada nos teus filhos. Meus amados irmãos, hoje tem muitas pessoas que não aceitam ser provadas, que não aceitam passar pela luta. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Quando Gideão, ele foi comissionado, ele foi chamado, apareceu o anjo lá no vale do Abizerista, diz a Bíblia Sagrada, no capítulo 6, 10, 11 de Juízes, que Gideão estava triste, angustiado, estava com medo. A Bíblia diz que o anjo lhe aparece e disse: o Senhor é contigo, homem
homem valente. E ele questiona: como o Senhor é comigo? Porque os medianitas, eles estão nos atacando. Ele não acreditou naquela palavra profética. Aleluia! Gideão não era físico. Gideão não era matemático, mas no capítulo 6 de Juízes, versículo 37, a Bíblia diz que ele diz ao Senhor: Senhor, molha o novelo de lã, e eu vou acreditar. Meus amados irmãos, nós sabemos que a nuvem, ela se condensa. Quando a nuvem, ela se condensa, ela acumula água pelo ar rarefeito, e a nuvem, ela contém, ou ela tem 4 graus Celsius. Ou seja, Gideão, ele pediu: Senhor, se o Senhor é comigo mesmo, se eu sou homem valoroso, olha, molha aí o velo da lã. A Bíblia diz, senhoras e senhores, que no capítulo de número 3, versículo de número 20 de Provérbio, que Deus faz com que a nuvem ela destile orvalho. E o que foi que Deus fez? Deus pegou aquele raio que está em Jó, capítulo de número 38, versículo 35, e fez que explodisse uma nuvem e desse uma carga forese e destilasse o orvalho para molhar o velo de lã de Gideão, confirmando a missão. Senhoras e senhores, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Jesus de Nazaré, ele nunca enganou crente, irmão. Jesus, quando no capítulo 16, versículo de número 24 do Evangelho de São Mateus, Jesus disse: todo aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Queridos e amados, o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja superdicionando o problema. Porque tem pessoas que superdicionam o problema. Aumenta o problema. E o proverbista diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Como você tem se comportado diante das lutas, das dificuldades, das intempéries da vida? Porque se você não passar pela luta, como é que você vai contar as experiências? O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no seu capítulo de número 4, versículo 8, versículo 9, Paulo diz: somos perseguidos, mas não destruídos. Estamos perplexos, mas não desanimados. Meus irmãos, nós estamos vivendo a dispensação do Espírito de Deus. Nós temos o Espírito de Deus, o Consolador, o Advogado, o Paracleto, que nos fortalece. O que eu vejo tanto cristãos que não confiam na promessa, que não confia quando Jesus, ele diz na sua palavra, capítulo 14, 1 de João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Eu vou para que o Consolador venha, o Espírito Santo, que Paulo diz, 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois templo de Deus, morada, habitação do Espírito Santo? O Espírito Santo está conosco. Nós temos que crer. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. A Bíblia Sagrada diz, no capítulo 15 de Romanos, capítulo 8, verso 15. Capítulo 8, verso 15 de Romanos, Paulo diz: vocês não receberam o espírito de escravidão
mas um espírito de poder, de dínamos. O Espírito Santo está conosco. Aleluia. Meus amados irmãos, bendito seja o nome do Senhor. 8:26 de Romano. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. O que está acontecendo com a nossa crença, igreja? O que está acontecendo com a nossa fé, igreja do Senhor? Nós temos que nos firmar nas promessas. Segundo alguns comentaristas, a Bíblia Sagrada, ela tem 366 vezes a palavra não temas. Significa dizer que para cada dia Deus tem um não temas para você. E 366 dias, 366 vezes, corresponde a 366 dias se o ano for bissexto. Se te mostrares frouxo, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. O que está acontecendo com o povo de Deus? O que está acontecendo com o pequeno rebanho, com o pequenino rebanho do Senhor? Nós estamos sem fé. Queremos evitar a provação, queremos evitar o sofrimento. Mas o proverbista diz que Deus, ele prova o seu povo. Aí você diz, mas pastor, como é que eu sou provada? Então você está fora da palavra. Porque se nós formos ver a vida de Moisés, a vida de José, a vida de Abraão, a vida de Isaac, a vida de Paulo, esses homens que também, no dia da angústia, eles não se mostraram fracos, eles não se mostraram frouxos, mas eles se fortaleceram. Eles ficaram fortalecidos no Senhor. Nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Não espírito de medo, porque Deus não nos deu o espírito de medo. 2 Timóteo 1:7, Deus ele não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder. Se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Mas pastor, como eu vou me fortalecer? Pede ao Espírito Santo, ao Pai, que ele te dará. Jesus disse aos seus discípulos, Lucas 11, versículo 12, me peça o Espírito Santo, que o meu Pai vos dará. Pede o Espírito Santo ao Pai, que ele te dará. Querido, peça ao Espírito Santo para ele estar com você. Ou você se fazer sensível à presença do Espírito Santo. Porque foi nos dado o Espírito Santo de Deus no dia que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Talvez você está sendo testado, Deus está testando você, Deus está testando a sua força. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele pôde ver isso com seus próprios olhos. No capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo de número 1 ao versículo de número 7, a Bíblia diz, senhoras e senhores, que Paulo ele tinha um espinho na carne.
E Paulo orou 3 vezes. E Deus lhe respondeu simplesmente: olha, meu servo, a minha graça te basta, porque o meu poder ele se aperfeiçoa na fraqueza. Amado irmão, nós só conhecemos a graça de Deus na provação. Nós só conhecemos a graça de Deus na luta, na provação, onde a graça de Deus ela é manifestada. É na adversidade que nós provamos a fé. É na adversidade que nós provamos o Deus que nós servimos. Se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Talvez Deus ele esteja pesando, medindo a tua fé, medindo a tua confiança nele. Nós temos que crer nas firmes promessas do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Hoje nós temos um monte de cristãos que não acredita na palavra. Quem deu crédito à nossa pregação e como se manifestou o braço do Senhor. Nós temos que crer na palavra, nós temos que crer nas promessas do Senhor. E às vezes, meus irmãos, nós estamos vivendo uma geração sem fé. Quando Jesus Cristo, no capítulo 18, 8 de Lucas, Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Porque hoje nós estamos deixando o medo nos dominar, o pânico nos dominar. E quando o pânico, ele nos domina, ele neutraliza, ele nos paralisa, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder. Quando Jó, ele estava naquele momento de muita angústia, no capítulo 37 de Jó, Jó fez 16 perguntas a Deus, questionando. E no capítulo 38, 39, 40 e 41, Deus responde a Jó com mais 70 perguntas retóricas. Porque Jó estava naquele momento cuja angústia estava solapando aquele patriarca. A sua força estava pequena. E naquele momento Deus diz para Jó, capítulo 38, verso 1, 2, versículo de número 3. Deus disse para Jó: olha, cinge os lombos, põe-te de pé, porque eu te perguntar-te-ei, e tu me responderás. E aí Deus começa: onde estava tu, Jó, quando eu fundei a terra? Se você tem inteligência, você vai me responder. Olha, Jó, tu sabes como eu faço para resplandecer o raio nas nuvens? Jó não respondeu nada. Capítulo 39, versículo de número 16, 26 de Jó, Deus disse: ou a gaivota ou o gavião, quando ele vê se aproximar a tempestade, ele muda o seu voo para o sul. Ele, com sua inteligência, ele muda o seu voo para o sul. Meus irmãos, nós temos que aprender com a gaivota, ou gavião e gaivota, ou águia. Porque a gaivota, segundo a ciência, a ornitologia, a ciência que estuda as aves, quando a gaivota, ela vê uma tempestade contra ela abre as suas asas e aquele vento frio,
ela passa por debaixo do ombro da gaivota e ela muda o seu percurso de voo e voa mais alto acima da tempestade. Eu tenho uma palavra profética para você na noite deste dia. Se a tempestade está vindo, você tem que voar alto acima das tempestades. Aprenda com o gavião ou a gaivota. Aprenda a superar seus desafios. Aprenda a subir além da tempestade, acima da tempestade. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força, ela é pequena. É momento do povo de Deus profetizar que Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Nós estamos vivendo na 10ª hora do arrebatamento da igreja do Senhor. É tempo, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Mas nós estamos vivendo, irmão, uma geração que não usa a fé. Uma geração que não crê na palavra. Uma geração que quando vem a angústia, ele se mostra fraco. Quando vem a angústia, ele quer abandonar Jesus. Quando vem a angústia, ele foge. Eu não entendo como é que nós estamos vivendo a última dispensação, gente. É a dispensação do Espírito. Nós estamos vivendo a dispensação da glória de Deus. Quando Moisés escreve o Salmo 90, confirma, Senhor, as obras das nossas mãos. Senhor, mostra para os teus filhos as tuas obras e a sua glória. Capítulo 19 de Êxodo, ali começou a dispensação da glória de Deus. Capítulo 32, 34 de Êxodo, versículo de número 26, a Bíblia diz, meus irmãos, que Moisés, quando ele desce do monte Sinai, o rosto de Moisés brilhava, a pele do rosto de Moisés, ela resplandecia. Os israelitas não tiveram condições de olhar para o rosto de Moisés, tamanha era a glória de Deus sobre o rosto de Moisés. Nós estamos vivendo na dispensação do Espírito de Deus. A igreja primitiva, no capítulo 2 de Atos, ali se iniciou a dispensação da igreja e do Espírito de Deus, o Consolador, o Paracleto de Deus. E o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Se te mostrares fraco, no dia da angústia, a tua força será pequena. Nesta noite, Deus, que Ele quer fortalecer a sua vida espiritual, quer fortalecer sua casa, sua família, sua igreja, líderes, colegas. Vamos buscar em Deus a fortaleza, porque Ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força, ela é pequena. É necessário, povo de Deus, nós crermos na palavra, nós crermos nas promessas de Deus. Ele vai guardar o seu povo ante essa pandemia. Quando, no capítulo de número 4, capítulo 6 de Apocalipse, se não me falha a memória, João, ele teve uma visão de 4 cavalos. Cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. O cavalo amarelo,
o seu nome era a morte. E o inferno seguia. E ele trazia peste e fome. O cavalo preto representa aquele que traz uma grande espada na mão. O cavaleiro traz uma grande espada na mão. E a função desse cavalo é danificar, pois na sua mão há uma balança. Queridos, mas há uma promessa para os selados, há uma promessa para os escolhidos, porque o escritor diz: não danifiqueis o azeite, aleluia, e nem o vinho. Deus, ele vai guardar o seu povo. Vamos crer, vamos acreditar, vamos estar na posição de servo de Deus. E para concluir, quando Jó estava naquela situação, que a planta dos seus pés, o alto da sua cabeça estava chagada, Jó, ele diz: ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Porque eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre os céus e a terra. Depois essa minha pele destruída ainda verei a Deus. Se te mostrares fraco, no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Vamos levantar nossa cabeça. Eu quero orar pela sua vida, meu irmão. Talvez você esteja aí passando o dia da angústia. Talvez você questiona: por que eu sofro tanto? Porque, meus irmãos, tudo tem um propósito. Feche os seus olhos, eu vou orar pela sua vida. Bendito Deus, eterno Pai, neste momento em cuja presença nos encontramos nesta noite. Pai, eu quero apresentar aqui, Senhor, o teu pequeno rebanho, Pai amado. Apresentar aqueles que nos acompanham nesta live, aquele que está nos assistindo no YouTube. Ó Deus, aos telenautas, Senhor, vai abençoando no poder que há no nome de Jesus. Ó Deus, repreende todas as doenças, as enfermidades, todos os problemas, porque o Senhor vai aumentar a nossa força. Nós vamos passar e vamos cantar o hino da vitória. Não deixa que o teu povo desanime, Senhor, no meio do caminho. Não deixe que o teu povo volte para trás, Pai, mas que o teu povo venha confiar no teu poder, no Deus de Israel. Abençoa os 25 que nos acompanharam neste momento, meu Pai. Aqueles que vão compartilhar, Senhor, esta live, Pai. Aqueles que ouviram esta palavra, Senhor, que eles venham, Pai, em nome de Jesus, serem difundidores da tua palavra. Pai, no nome de Jesus é que nós agradecemos. Amém e amém. Eu quero agradecer aos amados, eu quero agradecer a você e a sua família. Que você tenha uma noite tranquila, um sono reparador, em nome de Jesus. Amém.